estou vindo aqui hoje falar com vocês. Olha, esse semestre eu vou ser professora da turma de vocês e eu estou muito feliz. Primeiro, porque vocês são crianças muito queridas, e depois eu vou ter o prazer de ensinar, de falar da palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Silene, tá? Acho que todo mundo já me conhece, né? Então, vocês podem me chamar de professora Silene, Silene ou Proci, tá bom? Da forma como vocês acharem melhor. E tem um motivo especial que faz com que eu esteja tão satisfeita em ser a professora de vocês. É que essa turma se chama Detetives. Vocês sabem o que é detetive? Como eu posso explicar? Detetive é assim. Vamos supor que eu queira desvendar algum mistério e eu conheça uma pessoa muito boa em desvendar mistérios, em ser observadora. Por exemplo, eu vou contar um segredo. Eu sou irmã da Celina, a esposa do pastor Tiago. E a Celina, ela é ótima em desvendar as coisas, ela é muito observadora. Então, provavelmente, Celina daria uma ótima detetive, né, Tintim e Dandan? Vocês sabem que a mamãe é bem esperta. Então, nós vamos descobrir muitos mistérios aqui juntos nesse semestre. Mas eu quero dizer para vocês que a fonte de todo mistério, a fonte de todo ensinamento está aqui, olha, na palavra de Deus. Sim, na Bíblia. Quero que vocês já saibam que nós vamos estudar muito esse livro sagrado, esse livro santo. Vocês já devem ter ouvido por aí, mas eu vou falar de novo. A Bíblia é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que nós precisamos saber para cumprir a vontade do Senhor está nesse livro. E por que eu digo que é um mistério? Porque tem coisas que a gente não sabe. A gente não sabe de tudo, né? Às vezes uma pessoa que estudou muito tempo não consegue entender perfeitamente a Bíblia. E tem algumas coisas que a gente não vai entender mesmo. Mas vamos fugir disso, vamos focar aqui nesse livro. Eu penso que Deus se agrada muito quando a gente descobre uma nova história ou um novo ensinamento e faz assim, ó. Uau! É isso! Porque tudo que está aqui na Bíblia vai se renovando e cada vez que a gente lê, que a gente estuda, nós aprendemos coisas novas, tá bom? Vou deixar minha Bíblia aqui, ó, porque ela é muito pesada. Olha o tamanho da Bíblia da Pro. Bem grandona mesmo, tá? E eu quero falar uma coisa com vocês também. Eu vou distribuir hoje, para os pais que não conseguem pegar hoje, que não vão à igreja, durante a semana, a revista de vocês. A minha revista, o meu livro para eu estudar, é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Vitórias e derrotas. Tá? E eu penso que a capa da revista de vocês é a mesma que a minha. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque vai ser assim a dinâmica. A Pro já vai explicar para vocês. Todo domingo de manhã eu vou encaminhar um vídeo para o seu pai ou para sua mãe. Você vai assistir esse vídeo com todo prazer, vai aprender bastante, mas na semana vai ser a hora de você praticar. E você vai praticar fazendo as lições que eu pedi para o seu pai passar para você. As lições que estão na revista. E tem duas coisas aqui. A primeira é que eu vou fazer um pedido muito especial para vocês. Que vocês tratem essa revista como se fosse o brinquedo mais legal que vocês têm. Sabe aquele brinquedinho que você tem um pouquinho de ciúme? Que o irmãozinho, a irmãzinha pede emprestado e você fala, ah, não, esse só eu brinco. Não é muito legal essa atitude, né?
Mas é natural, porque tem aquelas coisas que a gente gosta mais, não é verdade? Então eu quero que vocês tratem dessa revista com esse mesmo zelo, como se fosse o brinquedo mais especial que vocês têm, tá certo? Cuidem bem da revista, coloquem o nome, guardem de preferência junto com a Bíblia, tá? Pintem as figurinhas, podem usar toda a criatividade, é claro, com muito zelo e capricho. Use a criatividade e pode pintar a revistinha, façam o melhor que vocês puderem. E uma outra coisa, não sei se vocês sabem, essa revista, ela é dada com muito carinho pelo Ministério de Educação, de Ensino da nossa igreja. E tem uma outra coisa também. Essa revista custou um dinheirinho. Ela não foi de graça. Ela foi comprada com aquele dinheirinho que os nossos pais, ou vocês mesmo, com as ofertinhas, dão de dízimo. Então, quer dizer, é um dinheiro que é usado, o dinheiro que é dado para a obra do Senhor. Então, tem um significado muito especial para a gente, combinado? E uma outra coisa, uma terceira coisa antes da gente entrar para nossa história. Toda semana eu vou mandar para vocês uma atividade para vocês fazerem. Só que essa atividade ela vai ser gravada, filmada pelos seus pais. Os papais que quiserem e vocês se sentirem confortáveis para isso também, não fiquem com vergonha, vão me mandar o vídeo e na aula seguinte eu vou colocar o vídeo de vocês praticando a atividade para que os outros colegas vejam vocês também e matem a saudade. Combinado assim? Porque aí fica mais legal, não fica só a professora interagindo, todos nós vamos interagir mesmo que à distância. Tá bom? Agora, sem mais falatório da minha parte, porque ô professora que fala essa, hein? Nós vamos orar agora, pedindo para que Deus abençoe a nossa história, abençoe o entendimento de vocês. Vamos lá? Fechar os nossos olhos, nos concentrar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo juntos aqui. Momento de aprendizado, de reflexão sobre a sua palavra. Eu peço que o Senhor abra os olhos no entendimento de cada pequenino, cada criança que está ouvindo e que assim ela se aproxime mais do Senhor e que o Senhor Jesus seja o grande e melhor amigo de cada criança que está me ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar de coragem. O que será que é coragem? Será que coragem é sempre ter uma atitude de fazer tudo e nunca sentir medo de nada? Será que é isso? Será que é coragem a gente de repente atravessar a rua, não olhar para o lado, não olhar para o outro e simplesmente atravessar? Será que isso é coragem? Eu acho que é outra coisa. Eu ouvi uma vez uma explicação do que é coragem. Coragem é nós enfrentarmos uma situação que nos causa medo e nós enfrentarmos com medo mesmo, mas nós executarmos aquilo que nós precisamos fazer, né? Uma linguagem difícil de adulto essa. Mas eu vou contar uma simples historinha agora, eu acho que vocês vão entender. É assim. Tinha um menino que se chamava Pedro. Pedro, ele era jogador num time de futebol perto da sua casa. Pedro, ele não era assim o melhor jogador do mundo, mas ele era um bom jogador de futebol. Só que o que diferenciava Pedro das outras crianças não era nem tanto isso. Pedro era um menino muito legal. Sabe um menino legal? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, no final dos jogos, Pedro ia recolher todos os coletes dos jogadores. Coletes são aqueles, os coletes mesmo que os jogadores colocam por cima da roupa para diferenciar do jogador adversário. Porque senão você acaba passando a bola para o jogador que na verdade é o seu adversário. Pois bem, chegava no final do jogo, Pedro ia lá,
e recolhia todo aquele colete e dava para o técnico. Aí você vai falar, nossa, isso é uma coisa simples. Sabe por que não é simples? Porque ninguém pediu para o Pedro fazer isso. Ele fazia porque ele queria ajudar. Vou dar um outro exemplo também. Pedro, ele era um menino que sempre queria que todos estivessem juntos e se dando bem. Tinha aqueles meninos lá no time que era meio perna de pau, que não jogava muito bem. E aí os outros falavam assim, ah, mas se a gente ficar colocando esses meninos aí no nosso time, quando chegar em campeonato a gente não vai ganhar, né? E ele falava, não, eles têm que treinar também junto com a gente. E é legal todo mundo junto. Ah, deixa ele jogar. E ele sempre ajudava, ele era um menino muito bacana. Eu penso que Pedro tinha um coração assim parecido com o do Senhor Jesus, sabe? Bem bondoso. Aí aconteceu uma coisa. O goleiro, o nome do goleiro desse time era Marco. Marco era alto, parrudão, e ele era tão alto assim, se diferenciava dos outros, que ele até virou goleiro por causa da altura dele. E por ele ser alto, ele era aquele tipo de menino que todos os outros ouviam, todos queriam estar perto. Então ele acabou se tornando o capitão do time. É capitão que fala? É o capitão do time, isso mesmo. O capitão, aquele que é o líder do time. Tem o técnico e tem o capitão. Você vê como a Procilene entende de futebol, hein? Ora bola, não entendo nada. Mas é isso. O Marco era o capitão. Só que aconteceu uma coisa chata com ele. Ele foi defender uma bola num campeonato e sem querer, quando ele foi saltar assim para defender, ele caiu e torceu o pé. Sabe aquela torcidinha no pé doída? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Na hora o pé do menino inchou, foi uma confusão, todo mundo correu para pôr gelo, para ir. Resumindo, na semana que vem, tava o Marco, na próxima semana, quer dizer, depois do jogo, tava o Marco lá todo brocochô sentado no banco de reserva com o pé enfaixado da luxação. E o técnico daquele time precisava de um novo capitão. Capitão, aquele que ia coordenar, que ia levantar o time, que ia organizar as coisas na hora dos jogos. E adivinha quem ele escolheu? Quem será que ele escolheu? Isso! Ele escolheu Pedro. Pedro não era o melhor jogador que tinha. Pedro não era o mais alto e nem era o mais popular. Pedro foi escolhido porque ele era diferente. Ele tinha um coração diferente. E ele sabia, o técnico sabia que ele poderia contar com Pedro como capitão. Pedro disse, ora, mas eu não sou o melhor jogador desse time, por que você está me escolhendo? Você pode escolher o outro, o Fernando, o João. E o técnico disse, não, eu estou te escolhendo por causa do seu jeito. E começou lá a relatar todas as qualidades de Pedro. Mas o que eu quero destacar para você hoje é que Pedro foi com muito medo para aquela sua nova função, porque ele sabia da responsabilidade que era ser o capitão do time, mas ele foi mesmo assim e ele enfrentou o seu medo com coragem, tá bom? Essa é só a abertura da história. Agora nós vamos para nossa história bíblica de hoje. Oba! Vamos lá? Vocês já ouviram falar de Josué? Josué. Sim, acho que já, né? Josué é uma figura conhecida da Bíblia. Eu posso explicar para vocês que Josué foi aquele que substituiu Moisés. Vocês se lembram de Moisés? Aquele do bebezinho que a irmãzinha deixou no rio e viajou. E a filha de Faraó encontrou e cuidou como seu filho. E ele cresceu. E ele foi o grande libertador do povo judeu de Israel.
da nação de Israel. Vocês lembram dele? Aquele que abriu o Mar Vermelho, que abriu assim e o povo passou com os pés secos entre o mar. Pois é, Josué, ele ia ser o substituto desse grande líder. Vocês acham que era uma grande responsabilidade? Ufa, se era! Sabe por quê? A Bíblia diz que o povo era muito numeroso. Era muita gente que tinha naquele deserto vagando, vagando e vagando. E vocês imaginam 40 anos vagando, sem ter uma casa, sem dormir numa cama. Tudo isso é muito difícil, não é? Apesar de que eu preciso dizer para vocês que em nenhum momento faltou água, faltou alimento para aquele povo. Deus cuidou de todos aqueles anos. Mas aquele povo, eles tinham uma característica bem feia. Eles eram murmuradores. Você sabe o que é uma pessoa murmuradora? É aquela pessoa que só reclama. Sim. Já viu aquele tipo de criança, de amiguinho que só fica não gosta, a mamãe coloca arroz e feijão, não gosto disso. A mamãe dá outra coisa, vai lá e escolhe uma roupa, ai mãe, eu não gosto dessa roupa. Aí sai na rua, ai, mas tá muito calor. Aí tá chovendo, ai, mas tá chuva, vai molhar meu pé. Aí tá frio, ai, tá muito frio hoje. Gente, reclama de tudo. Vou falar duas coisas aqui para vocês. A primeira e mais importante, que murmuração é pecado contra o Senhor. Toda vez que a gente murmura, quer dizer que a gente está se queixando das coisas que o Senhor nos dá. É ingratidão. O Senhor não se agrada de quem só vive reclamando, né? Pecado. O oposto de murmuração é gratidão. Quando a gente passa a agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos dá, automaticamente a gente não cai nesse pecado da murmuração. E a segunda coisa, eu preciso te contar. É muito chato tá perto de quem só reclama. Muito chato mesmo. Então, fica a dica aqui, hein? Se tá reclamando demais, pensa, peça ajuda pro Senhor para você ser uma criança legal e não ser uma criança reclamona, certo? Se tá com dúvida, fala: mamãe, papai, eu sou uma criança murmuradora? Com certeza seu pai vai te dar aí essa explicação e você muda. Você é inteligente, eu sei que você consegue. Então, era um povo murmurador. Josué já estava acompanhando o povo desde o início, então ele conhecia já o perfil do povo. E ele ficou com medo diante disso. Em Números 27, 18 a 20, nós vemos Deus pedindo para que Josué fosse o sucessor de Moisés. E era muito comum terem a prática de abençoar. É como se o líder estivesse passando a bênção daquela atividade para outra pessoa. E logo em seguida, nós vemos também em Josué 1:8 que Deus prometeu uma coisa muito boa também. Que assim como ele tinha sido com Moisés, ele seria também com Josué. E isso é muito interessante porque o Senhor em algum momento faltou com Moisés? Não faltou. Então todo aquele carinho, aquele cuidado que ele teve com Moisés, ele prometeu que ele teria também com Josué. E tudo aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. Em Josué 1:8, nós vemos também uma coisa muito interessante. Sabe o que é? Deus pediu para que Josué meditasse sobre os livros da lei. Só que naquela época, o livro da lei não é o livro que nós temos hoje, a Bíblia, esse livro aqui completo. Não, eles tinham apenas 5 livros. O Pentateuco, enrolei minha língua, Pentateuco. Penta quer dizer 5. São 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe quais são? Vamos falar junto com a Pro? Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São esses 5 livros, tá? Tratem de saber que isso é muito importante. Pois então, Josué teria que meditar, continuar praticando com o povo aquilo tudo que o Senhor já havia pedido para Moisés lá no passado. Pois bem, já havia a bênção de Moisés, já havia a ordem do Senhor para que Josué fosse o novo líder e já havia as orientações do Senhor vindas diretamente para Josué. Então agora faltava só o que? Eles conquistarem a terra prometida. Só que acontece que na terra prometida tinha muitos povos que não adoravam o Senhor, povos pagãos. Vocês se lembram lá atrás que já houve uma tentativa de se conquistar a terra prometida na época de Moisés? E agora era o momento. E sabe o que Josué fez? Ele foi muito sábio. Ele mandou 2 espias. E posso contar uma coisa legal? Espia e detetive é quase a mesma coisa, porque o espia, ele ia até aquela terra mais ou menos para descobrir os segredos daquela terra, quem eram as pessoas que moravam ali, onde os exércitos lutavam, quais eram as armas que aqueles exércitos tinham, porque eles precisavam se preparar, tá? Então Josué manda esses 2 espias até lá. Só que acontece uma coisa muito terrível. O rei, aquele líder daquela terra, descobre que aqueles 2 espias de Israel estão entre o povo. E aí, eles descobrem também o outro grande segredo, que eles se esconderam na casa de uma mulher que se chama Raabe. Sim, uma pagã deu acolhimento para os 2 espias. E de repente eles estavam lá, escondidos, quando de repente... Olá, nós somos os funcionários do rei, trabalhamos para o rei. Queremos saber se você está escondendo aqui 2 espias do povo de Israel. Aquele povo abusado e folgado que quer tomar nossa terra. Raabe entrega ou não entrega os espias? Quem se lembra dessa história? Vocês já ouviram? Ah, ela falou, não, aqui na minha casa não tem ninguém, não. Não conheço espia, nunca nem vi. Será que Raabe fez certo? Não fez certo. Por um lado, ela fez certo porque ela escondeu os espias. Ela ajudou para que os espias continuassem em segurança, porque provavelmente, se aqueles homens descobrissem os espias ali, a sentença, morte na certa. Mas Raabe mentiu. Então a gente não pode dizer que o Senhor compactuou com aquilo, porque o Senhor é santo. Na essência do Senhor, naquilo que Ele é, não cabe mentira. Bom, mas foi assim que foi. Raabe disse que não, eles acreditaram e aí os espias continuaram lá por mais um tempo. E na hora de ir embora, Raabe falou assim, eu só faço para vocês uma promessa, que quando vocês invadirem as nossas terras, vocês me avisem. Aí os espias disseram, não, você vai colocar um pedaço de fita vermelha em frente à sua casa. Quando o exército passar por lá, nós vamos saber que nós não devemos invadir a sua casa e saquear tudo e acabar com tudo, com o povo inimigo. E aí? E aí que eles voltaram e deram um relatório para Josué. E será que Josué conseguiu convencer aquele povo tão teimoso a conquistar a terra prometida? Cenas do próximo capítulo, nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história, tá bom? Não se esqueçam de fazer a lição. E na próxima vez, na próxima aula, eu já vou colocar aqui
o vídeo das atividades que vocês fizeram. E para terminar, eu gostaria de cantar uma musiquinha com vocês que fala de coragem. E quem conhecer pode cantar comigo, mas vai ter uma participação de vocês agora especial no refrão, tá bom? A musiquinha é assim. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está um anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Na minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Todos nós somos vencedores e corajosos em Jesus. E agora eu vou cantar uma parte e vocês vão repetir comigo, para dar bastante coragem para vocês, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Não ouvi daqui, eu quero ouvir os soldados cantando bem alto. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Aê! Muito bem, minhas crianças valentes e corajosas. Não se esqueçam que a nossa força e a nossa coragem não está em nós mesmos, mas no Senhor. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Até sábado. Opa, até domingo. Tchau, tchau.